16. Apocalipse, capítulo de número 3, versículo 16. Esta palavra Deus tem falado muito comigo, irmãos. Que o Zezinho, quando foi fazer oração aqui, ele pediu: Jesus, aquece os frios e os gelados. Confirmou o que Deus tem para nós nessa noite, né? Todos encontraram, amém? Assim, porque és morno e não és frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que de mim compre ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Amém? Os irmãos podem se assentar adorando no nome do Senhor. Irmãos, esses dias eu venho pedindo muito a Deus, né? Nós estamos vivendo uma época tão difícil, espiritual, material, em todos os âmbitos da nossa vida, e falei: Deus, o que está acontecendo? O que está se passando com a sociedade moderna de hoje? O que está acontecendo? É culpa nossa? É culpa minha? É culpa... E fui jogando diante de Deus. E o Espírito de Deus, irmãos, ele falou muito forte no meu coração: meu filho, não te preocupes. Vocês estão vivendo a época de Laodiceia, uma igreja apostata, uma igreja fria, uma igreja morna, uma igreja descompromissada com a palavra. Preocupa não, faz a sua parte, faz a sua parte, e o resto deixa comigo. Aí Deus me deu essa palavra. Eu não tenho esboço formado aqui não, mas Deus me deu essa palavra para compartilharmos, porque às vezes, irmãos, a gente que está assim há 35 anos servindo a Deus, desses 35, 31 anos é pastoreando, aproximadamente. A gente conhece o povo, a gente conhece cada ovelha, a gente conhece o sistema de cada um. Se Deus não desse isso para a gente, nós não serviríamos para ser pastor, porque o pastor tem que conhecer as ovelhas, e a gente conhece. Você entendeu? Você pode pensar que não, você pode até achar, mas a gente conhece, a gente sabe. João foi transportado para a ilha de Patmos, depois de ser lançado em um tambor de óleo fervente, porque eles queriam matar João de qualquer forma. Mas ninguém morre, irmãos, sem antes que chegue o dia. João foi lançado, falou: vamos acabar com João, porque o pensamento dele era acabar com os cristãos, vamos matar tudo, e matou bastante. Agora vamos matar esse. Só que eles não conseguiram matar João. Segundo a história conta, que lançaram ele num tambor de óleo fervendo, e do jeito que ele entrou, ele saiu. Você entendeu? Depois ele falou: a única coisa que tem é transportar ele para a ilha de Patmos, lá as bestas feras vão comer ele, vão derrotar ele, vão vencer ele, e levaram João para a ilha de Patmos. Foi a melhor coisa que eles fizeram, porque lá João recebeu a visão, a revelação apocalíptica dos últimos dias. Então tem coisa que acontece na nossa vida que nós pensamos que é o fim, mas é Deus nos levando para algo maior ainda. A gente pensa assim: agora chegou ao fim, mas não é, irmãos.
É apenas um começo de uma grande vitória que está raiando no amanhecer. É apenas isso. E às vezes nós não entendemos, nós não compreendemos. Irmão, nós temos que aprender que nós somos surpreendidos pelo Senhor. Deus nos surpreende. Tem hora que nós pensamos assim: Deus, tem misericórdia, e Deus vai e nos surpreende, né? Os irmãos lembram com o que aconteceu semana passada, semana atrasada, que eles furtaram o relógio do padrão da igreja e tal. Foi uma porta, né? Através disso Deus levantou pessoas para contribuir mais ainda. Então quer dizer, o diabo falou: entristeço eles, mas quem comanda esta causa chama-se o Deus eterno, o Senhor dos exércitos. João foi para a ilha de Pátimo. Lá na ilha de Pátimo, João recebeu a revelação às 7 igrejas da Ásia. Cada igreja, irmão, é uma época, certo? Os irmãos sabem que a igreja mais falada, a igreja que não houve repreensão, uma igreja que viveu segundo os propósitos de Deus, chama-se Filadélfia. Filadélfia é uma igreja que não teve repreensão, é uma igreja que era dedicada 100% à vontade de Deus. Porque os irmãos sabem que na Bíblia, o Senhor Jesus falou assim, que existem crentes que dedicam 30%, outros dedicam 60% e outros dedicam 100%. E o que dedica menos de 30% está roubado. Foi Jesus que falou, ou eu estou inventando? Jesus falou: a semente caiu em boa terra. Uma caiu num lugar, vai produzir 30. Outro caiu em outro lugar, vai produzir 60. Outro caiu em boa terra, vai produzir 100%. Agora, o mínimo que eu posso dar para Deus é 30%. Se tiver menos, eu estou sendo amigo, eu estou sendo conveniente com o adversário. Qual é a minha dedicação? A essa igreja de Laodiceia foi uma igreja assim, porque não era uma igreja que era rica, irmãos. Os irmãos for ver a história, olha para os irmãos ver. Os irmãos for ver a história. A igreja de Filadélfia é uma das 7 igrejas que João escreveu, né? Aquela igreja recebeu uma carta do Senhor Jesus, que conhecia todas as igrejas. O Senhor fala assim: ó, eu conheço as tuas obras, conheço teu assentar, conheço teu falar. Deus conhece tudo de nós, irmão. Deus não precisa de crente ligarudo para ficar dedando os outros, não. Deus não precisa, não. Deus não precisa de crente para ficar assim: ô pastor, fulano, deixa, fica tranquilo, a hora dele vai chegar, a hora dela vai chegar, porque Deus não dorme. Deus não precisa. Por quê? Porque o Espírito de Deus revela o oculto. O Espírito de Deus revela o que está escondido. O Senhor traz à luz o que está nas trevas. O que está escondido vai vir para fora. Aí João escreve essa carta. Por causa da igreja de Laodiceia, aquela igreja ficou muito conhecida entre os cristãos como uma igreja morna, apática. Por quê? Sinônimo de descompromisso com Deus, irmãos. Aí eu te pergunto: a igreja da atualidade é comprometida com Deus? A noiva é, irmãos. A noiva de Jesus é comprometida com Ele. Mas a igreja local não é. Quando eu falo igreja local, é aqui onde nós nos reunimos. A outra igreja reúne ali na outra igreja, a igreja local. Agora a igreja universal, que é a igreja de Cristo, que ele tem um pouco aqui, tem um pouco na outra ali, tem um pouco na outra ali, tem um pouco na outra lá, essa não é descomprometida. Essa vem o que vier, ela pode estar chovendo, como diz o ditado, canivete, eu vou para a casa de Deus adorar o meu Deus, porque Ele tem me dado saúde, tem me dado força. Essa igreja era descomprometida com a palavra, né? Ela tem o oposto da igreja de Filadélfia. Enquanto Filadélfia fazia tudo, Laodiceia não fazia nada. Quem é crente de Laodiceia aqui? Quem é crente de Filadélfia? Todo jeito estamos cercados. Se eu não estiver vivendo Filadélfia, eu estou mentindo. E se eu estiver vivendo Laodiceia, eu estou mentindo. Então nós ficamos estreitos diante de Deus. O pastor não conhece o coração de ninguém.
Eu conheço a estética, o físico, eu conheço a aparência, mas lá dentro, irmãos, Deus é tremendo, né? Deus é poderoso. Nós, para sabermos o que vai ser o bebê, tem que esperar 2 meses, 3 meses para fazer ultrassom, assim mesmo, às vezes não dá para ver. Deus já fala, fica tranquilo, meu filho. Antes dele ser formado, já sabia o que ele ia ser. Antes dele ser formado, fica preocupado não. Lembra? Ana orou a Deus, pediu, Deus o quê? Deus, eu quero um filho, homem, quero um varão. O que Deus fez? Deu um varão, deu Samuel para ele, para ela. Então veja bem, a igreja de Laodiceia, irmão, assim como as outras igrejas da Ásia Menor, provavelmente foi fundada durante o ministério do apóstolo Paulo, naquela região. Laodiceia era uma cidade importante da região da Frígia, Anatólia e até na antiga Ásia Menor. Atualmente pertence ao território da Turquia hoje. Está lá, Laodiceia. Povo rico, cidade rica, povo... Glória a Deus. Veja bem, atualmente se encontra no território da Turquia, a cidade, né, de Laodiceia. A cidade de Laodiceia era conhecida por sua riqueza econômica. Era uma cidade rica, é uma cidade próspera. E os irmãos sabem que quem é próspero não procura buscar a Deus. Por isso que muitas das vezes Deus não nos dá muita prosperidade. Você sabe por causa de quê? Porque a bênção pode servir de tropeço para a nossa vida. Porque enquanto nós estamos comendo e bebendo, nós estamos na casa de Deus. Sobrou um pouquinho a mais, tchau. Eu vou para a praia, eu vou por isso, vou para lá, vou para cá, vou para lá. Não tem tempo mais para Deus. O tempo acabou. Então a igreja de Laodiceia, ela tinha ali, era rica em tecidos, era rica em tudo. Então eu não dependo de igreja não depende de culto não depende de igreja não preciso disso não. E nós vamos ver, na cidade havia também uma importante escola de medicina que foi conhecida por desenvolver um remédio para os olhos. Nós temos tudo, nós precisamos nem do senhor, nós temos tudo, é igual hoje. Os irmãos sabem que tem um chip que já está sendo colocado nas pessoas, que cegos que colocam já estão enxergando, mudos que não falam estão falando. Quer dizer, eu não preciso de Deus, nós não precisamos de Deus. E quantos aqui precisam de Deus? Eu preciso, irmãos. Eu precisei de Deus para nascer, preciso de Deus para viver e preciso de Deus para morrer. Nós precisamos. E essa cidade, na cidade havia prédios importantes, muitos dos seus cidadãos eram considerados ricos. Laodiceia ainda era conhecida como produzir uma lã especial importante, confecção e tecido, porque eles achavam que era rico em investimento, era rico para as vistas e tudo mais. Nós não temos dependência nenhuma, as melhores roupas estão na nossa mão, o remédio está na nossa mão. Que bem, não precisou das cidades vizinhas, não precisava das cidades vizinhas. Além disso, a cidade ficava localizada nas proximidades das águas termais, águas quentes. Aqui que é o problema. Preste atenção, hein? Senão você perde. As proximidades da água. A cidade de Areápolis, que ficava vizinha de Laodiceia, possuía fontes de águas quentes. E a água que ia para Laodiceia vinha de Areápolis e de Colossos. Vinha por um arqueaduto. Então quer dizer, só que a água de Colosso era água potável, era água fria. Era água fria. Então quando a água de Areápolis
cruzava com a água de Colossos, chegava em Laodiceia, ela chegava como? Chegava morna. Ela chegava morna em Laodiceia. Da onde surgiu que Deus olhou para aquela igreja, ela estava igual a cidade de Laodiceia. Ou seja, ela tinha tudo, ela achava que tinha tudo, mas Deus chega para ela e diz: ó, você acha que é tudo, mas você não tem nada. Você é um desgraçado. Pastor, você está xingando? Não, irmãos. O que é desgraçado? Sem a graça. Ela tinha tudo, mas não tinha a graça de Deus. Não adianta uma igreja lotada, uma igreja cheia, com milhares, centenas, dezenas, milhares de pessoas, se a graça de Deus não estiver no meio dela. Não vale a pena. E o que é graça, irmão? A graça é o favor imerecido que Deus deu para mim e para você. Você está pensando que você está aqui dentro aqui porque você foi bonzinho? Porque você é gente boa? Você está aqui porque Deus teve misericórdia, compaixão e nos tirou do latão de lixo e nos trouxe para este lugar. É isso. Então a igreja de Laodiceia cruzava as duas águas. Aí essa semana Deus falou muito comigo, irmão. É um perigo. Presta atenção. É um perigo, o evangelista Reinaldo, pastor Lázaro, obreiros. Andar um crente frio com um quente. Ué, pastor, mas o quente tem que aquecer o frio. Mas infelizmente hoje está ao contrário. Hoje o frio está esfriando o quente. De primeiro era o quente, aquecia. E hoje, irmão, eu orando aqui, irmãos, os irmãos que estavam na oração, viu? Deus falou muito forte comigo. Falou: meu filho, o que tem de gente que já mornou, e eu já estou a ponto de vomitar da minha presença. Por quê? Porque quando você bebe um refrigerante gelado, que jeito que é? A sensação. Pode falar, irmãos. Gostoso? Refrescante? E quando você bebe um refrigerante morno, qual é a sensação? De vômito, náusea. Deus está olhando para a igreja atual, para muitas pessoas que se dizem crentes, que se dizem cristãos, mas infelizmente são crentes nominais. Você sabe o que é crente nominal? Só de rótulo. Por fora, crente, por dentro, mundano. Por fora, fogo puro, por dentro, geladeira. Irmão, eu não sou, e você não é o que você aparenta para todo mundo te ver. Porque por dentro só Deus conhece. E nós conseguimos, às vezes, enganar muita gente com aparência. As aparências se enganam. As aparências. Aquela cidade, então, irmãos, veja bem, as águas quentes eram usadas para... As águas de Areópolis eram usadas para remédio. Era usada para remédio. Aí, o que acontece? A cidade de Colossos, igualmente vizinha de Laodiceia, também contava com uma fonte de águas frias das montanhas que eram muito apreciada. Aí vinha Areópolis, Colossos, cruzava. Quando chegava água fria com água morna, dava um choque térmico. A água tornava morna. Andar com um crente frio pode te tornar morno. Porque para o crente frio, nada é pecado. Nada é errado. Pode adulterar, pode prostituir, pode jogar, pode beber, pode aprontar o que quiser. Não, Deus só quer o coração. Deus só quer o meu coração. Mentira do Satanás. Porque Deus está escrito em 1 Tessalonicenses 5:23 que Deus quer o meu espírito, alma e corpo plenamente irrepreensível
invencível para o dia da ressurreição, ou da salvação, ou da redenção em Cristo Jesus. Nós estamos estudando sobre alma, sobre espírito, alma e corpo. A lição da escola dominical. E tem crente que não sabe o que é alma, o que é espírito. Sabe o que é corpo, mas não sabe o que é alma, o que é espírito. Aí veja bem, irmãos. As águas, essas informações já ajudam cada um de nós a entendermos que quando estas águas cruzavam, se tornava morna. Assim somos nós. Quando nós identificamos com o mundo, eu lembro, irmãos, 1992 foi a época que eu converti. Aqui tem as irmãs que fez parte de jovem na época. Irmãos, era um fervor tremendo, irmãos. O negócio era tão bravo, que o namorado não podia pegar na mão da namorada, mas quando orava também, saía brasa de fogo para o nariz. Brasa de fogo, saía pela boca. Era desse jeito. Cantava, o pastor tinha que parar para ver se o fogo baixava um pouco. E hoje? O que está acontecendo hoje? O que está acontecendo hoje? O mundo está te esfriando? A escola está te esfriando? Tem que estudar? Tem que estudar. Mas não pode deixar a escola te esfriar. Ah, mas o lugar é difícil. Deus nos chamou não para ser influenciados. Deus nos chamou para influenciar. E só consegue influenciar alguém que tem fogo de Deus na vida. Alguém que tem poder de Deus na vida. Consegue influenciar alguém. Se não tiver fogo, irmão, você vai entrar e vai sair desviado. Vai entrar crente e sair desviado. Nós estamos vivendo uns dias mais terríveis do cristianismo na terra, de tanto pecado, de tanta maldade, de tanto engano, de tanta apostasia, de tanta carniça neste mundo. E muitas igrejas, infelizmente, já adaptou o sistema. Muitas igrejas já adaptou o sistema. Que custa a minha vida, a tua vida. Quem está disposto a dar a vida, mas não vai se aderir ao sistema. Eu quero ver agora, nestes últimos dias, se nós vamos conseguir chegar até lá, sem ceder ao sistema. A igreja de Laodiceia cedeu ao sistema. Não, somos ricos. Nós temos as melhores vestes, nós temos colírio, para quem tem problema nas vistas, tem que vir aqui em nós. Nós não dependemos da cidade vizinha, nós não dependemos de ninguém. Olha aí, tal como demais cartas de Laodiceia, o livro de Apocalipse, a carta de Laodiceia foi dirigida ao líder daquela igreja local, ao anjo da igreja. Quando fala o anjo da igreja, está falando do pastor daquela igreja. Irmão, às vezes tem gente que menospreza o cargo do pastor, tem gente que fala, pastor é ladrão, pastor é isso. Mas eu vou dizer uma coisa para você, a maior responsabilidade nessa terra aqui não é do presidente da república, não é do STF, não é do Supremo, não. A maior responsabilidade nessa terra são de homens de Deus comprometidos com a palavra, porque nós estamos lidando com vida eterna. Nós estamos lidando com o destino eterno das pessoas. Para onde que eu estou levando as pessoas? Para onde que eu estou levando, irmãos? Para onde? Pensa bem. Nós somos aqui, começamos num pequeno, e hoje já somos centenas. E os irmãos confiam no pastor Elias. Primeiro em Deus, mas confia. Não, o pastor prega, o pastor ensina. E se eu tivesse ensinando errado? E eu tenho certeza que não. Porque quem me chamou foi Deus. E eu falei, quando nós começamos a decolheita, falei, Deus, somente esse púlpito só vai pregar a sua palavra. O dia que os irmãos veem eu fazendo coisa diferente aqui, fazendo bugiganga espiritual, pode falar, o pastor desviou, vamos embora para outra igreja.
Porque o nosso compromisso é com a palavra. É com a palavra. Eu gosto quando Deus fala assim. O livro de Ezequiel, irmão, é como uma igreja. E veio a palavra a Ezequiel dizendo, e veio a palavra de Deus a Ezequiel dizendo, uma igreja cheia de palavra é uma igreja invencível. É uma igreja que não é tomada pelas falsas doutrinas, porque Paulo avisou que nos últimos dias, o Espírito expressamente diz que nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvido a doutrinas de demônios. Irmão, doutrina de demônio não é lá no mundo não, irmão. Lá no mundo já está tudo endemoniado já com essas doutrinas. Era no meio do povo de Deus. O diabo está entrando de sapatinho de algodão e tem gente de braços dados com ele, está tudo bem. Está tudo beleza. Quando você acordar, você vai ver. Então acorda hoje. Porque se nós não acordarmos hoje, podemos acordar amanhã lá no outro lado. E quando chegar do outro lado é uma ida sem volta. Por quê? Tem um hino assim, ó. A multidão levará até o cemitério, mas de lá para frente o caso é mais sério, não terá ninguém para o acompanhar. A Bíblia ensina que tem dois caminhos eternos, um leva ao céu, o outro ao inferno. Você entendeu? Sabia que depois da morte segue-se o juízo, não se preparou quando era preciso adorar a Deus e se abster do mal. Agora não adianta credo nem Ave Maria, vai livrar você do último dia da condenação do juízo final. É hoje. O dia chama hoje. Pensa bem, a igreja está toda lá, irmãos. O povo hoje preocupa mais, sabe com o que? Para servir a Deus. A primeira coisa que nós precisamos preocupar é o coração, que jeito que está. A primeira coisa que preocupa, que roupa que eu vou vestir? É roupa. Não preocupa com o coração, que jeito que o coração está apresentando para Deus. A igreja de Laodiceia, nós temos as melhores, mas estava nua. Que adianta eu vir bonito na igreja, todo internado, meu coração podre? Que adianta você vir todo engambelado, todo chique, e Deus fala, eu não estou recebendo teu culto, eu não estou recebendo a tua oração, eu não estou recebendo o teu louvor. Porque tem gente que acha que o culto é para nós. Tem gente que fala assim, Nácia, eu não gostei do culto hoje, o culto não foi para você, foi para Deus. O culto é para Deus, não é para o pastor Elias, não é para o ministério, não é para a igreja, o culto é para Deus. Por isso que Paulo fala assim, quando vocês for fazer um culto, oferece um culto racional, com raciocínio. O que você está fazendo aqui dentro? Aí eu vim cá passar a hora. Aí eu vim cá porque a irmã me comprou um negócio do Avon, eu vim entregar. Aí eu vim porque o irmão falou que ia lá na roça ver os porcos, e os porcos já estão grandes. Ô irmão, é lugar de adorar. E outra, nós não podemos deixar para adorar a Deus quando chegar aquela igreja. A adoração começa lá em casa. E tem hora que o inimigo quer derrubar tudo, quer dar uma rasteira em tudo. Mas a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus Cristo. Eu já tenho que vir pelo caminho adorando o Senhor. Manda fogo naquela igreja nessa noite. Queima aquela igreja inteirinha, meu Pai. Mas manda fogo mesmo. Derrete os irmãos de fogo nessa noite, meu Pai. É assim, irmão. Se todo mundo pedir fogo, vai chegar aqui, vai estar uma fogueira. Agora um vai orar. Nós parece que põe a metralhadora para o lado de Deus, uma bazuca, e fala, Deus, eu preciso disso, amanhã vê esse boleto, amanhã vê esse cartão, amanhã vai dar. Como se Deus fosse culpado de nós ir lá e passar. Não, foi o Satanás. Não, o Satanás não compra na minha conta, não. Se comprar no meu cartão, é eu. Ou minha esposa. O bicho não tem senha.
desse jeito, irmãos. Pastor, não é culto de doutrina, não. Não existe culto de dia de culto, irmão. Existe Deus falar e pronto, acabou, ué. Pronto. Aí, para encerrar, aí Deus vai censurar. Ó, como diz, sou rico, estou enriquecido, de nada tenho falta. E não sabe que é um desgraçado, um miserável. Irmão, você sabe o que é miserável? Miserável. Algumas traduções, coitado. Coitado. Ô, coitado. Né? Miserável, coitado. Pobre. Mas ele era rico. Irmão, riqueza para Deus não é ouro, não é prata. Riqueza para Deus é uma boa consciência para com o Senhor e uma vida plena com a vontade de Deus. Eu posso ter todas as fortunas dessa terra, eu posso ser dono de todas as aeronaves, eu posso ser dono de todas as concessionárias, eu posso ser dono de todos os iates. Mas se eu não tiver a graça de Deus, o temor de Deus, de nada vale. Eu sou um miserável, um pobre. E tem gente que enfia uma oncinha no bolso. De 200 é o quê? Eu nem sei o que tem na de 200, porque nem pega. Enfia lá no bolso. Você entendeu? Você não é nada não. Morreu cedo, de tarde, já está todo mundo assim, ó. Leva embora. Tira daqui. Porque não aguenta. A igreja de Laodiceia era assim. Nós somos os tais. Aí Deus fala, vocês é um povo desgraçado, miserável, pobre, cego. Mas eles não tinham colírio? Irmão, que adianta eu ter visão física e não ter visão espiritual? Quantos crentes já perdeu a visão espiritual? Eu gosto de uma passagem na Bíblia, mas quando eu leio aquilo, o meu coração, eu amo. Quando a mulher de Jeroboão falou, o filho de Jeroboão nasceu, ficou doente, aí precisou de ir atrás do profeta, mas não podia ir, porque sabia que Jeroboão estava andando errado. Jeroboão chama a mulher dele e fala assim, ó, mulher, disfarça, tira as suas vestes de rainha e vai até o profeta Aías conversar com ele, ver se nosso filho vai morrer, mas disfarça, porque ele não pode saber que você é mulher do rei. E a mulher foi, tirou tudo e foi, pé por pé. Quando chega na porta da casa do Aías cego lá na cama, cego fisicamente, mas espiritualmente vendo. A mulher chegou na porta com medo, ele não vai saber que é eu. Pode entrar, mulher de Jeroboão. Mas já veio um linguarudo na frente contar. Quem veio contar? Meu filho, não adianta fazer nada errado. Você faz lá, quando você chegar aqui, já está sabendo. Os olhos de Deus estão em toda parte. Os olhos de Deus estão em todo lugar, 24 horas. Acabou o culto aqui, nós vamos para casa dormir. Em outros países está amanhecendo. Em outros países é tarde. Em outros países está entardecendo. Outro é meio-dia. E Deus continua o mesmo, sem dormir, não dorme, e não perde o controle do universo, não perde o controle das galáxias, não perde o controle dos planetas, não perde o controle das estrelas, não perde o controle da minha vida, não perde o controle da tua vida, porque Ele é o nosso Deus vivo. Isso aqui é Deus, irmãos. Aí a Bíblia diz, aí Deus chega para a igreja e fala assim, ó, aconselho que de mim compre o quê? Ouro provado no fogo. O que é ouro? Justiça.
E Deus manda comprar. O negócio, irmão, salvação, Jesus pagou o preço. Mas nós temos que fazer algo. Porque quando as virgens loucas, acabou o azeite delas, elas foram até nas virgens prudentes, falaram, me dá o azeite. Não, ide, onde? Vende. Quer dizer, tem preço a pagar. Tem crente que faz 100 anos que não dobra o joelho. Já vai dobrar o joelho, está enferrujado. Não, isso aí, irmão, ó, desde o mais novo ao mais idoso. Você pode ver, ué. A juventude de hoje, bem que o Isaías falou, os jovens se cansarão e se desmaiarão. Os jovens estão desmaiando hoje. Qualquer coisinha não pode chamar a atenção. Que, eu vou largar da igreja. Eu vou fugir. Não pode chamar mais atenção, não. Ó, pastor, não me chama atenção, não, hein? Eu não preciso de pastor, não. Beleza, não precisa, não. Não precisa de pastor. Mas Hebreus 13 e 17: obedecei vossos pastores, porque são eles que vão dar conta da vossa alma. E você às vezes menospreza o seu pastor. Às vezes você menospreza aquele que está cuidando da tua vida. Era o que a igreja de Laodiceia fazia. Deus falou, chega, aconselho que de mim compre colírio, compre ouro, depois para que enriqueça, e vestes brancas. Veste branca fala de pureza, irmãos. Vestes brancas fala de pureza. Como estão as nossas vestes diante do Senhor? Um dia, no livro de Zacarias, Josué, o diabo estava condenando o sacerdote Josué, dizendo assim, você está com as suas vestes manchadas. E Deus está achando que Deus está falando com você, que Deus fala, você está com as vestes manchadas. Deus chegou, peraí, o negócio é comigo. Josué, eu já purifiquei do teu pecado. E Deus falou para Satanás, porventura não é este um tição tirado do fogo? Irmão, você é um tição na mão de Deus. Você é um tição, tem que ser aceso. Porque não adianta nada um tição apagado. Tem que ser um tição daquele que você assopra e você vê fogo. Pastor, não existe negócio de fogo não, pastor. Ô irmão, então fica assim do jeito que você está. Deus não importa não. Só que no dia do acerto haverá uma prestação de conta. E outra, não, meu pai responde por mim. Não, meu filho, lá é onde o filho chora e a mãe não vê, não. É igual quando antigamente a pessoa ia presa lá onde o filho chora e a mãe não vê, porque borracha andava. Então é hora, irmão, de nós refletirmos nessa mensagem. Ele ainda fala, não dá tempo aqui. Veste branca para que não apareça a vergonha da tua nudez. Pastor, mas não tem ninguém andando sem roupa. Mas está andando sem roupa espiritual. Capacete da salvação, espada do Espírito, são armaduras para o crente vencer nestes últimos dias. E ele ainda diz ainda, e que unja os teus olhos com colírio, para que vejas, para você ver, porque você não está vendo. Irmão, tem crente. Um dia entrou um bêbado na igreja, e Deus estava derramando fogo mesmo, e tinha uns irmãos lá, boca aberta, e o bêbado entrou na igreja, pastor, chegou na porta, pastor, desce daí. Os diáconos, para, deixa o pastor pregar, vai para fora da igreja, pastor, sai daí, cara. Desce daí. Pô, mas meu Deus do céu, o que é isso? E os diáconos, vai embora, vai para lá, vai fazer bagunça não que você bebeu. Aí ele voltou de novo, pastor, desce daí, pelo amor de Deus, pastor. Aí eu falo, deixa ele, vem aqui. O que é? Desce daí, eu estou vendo uma cachoeira de fogo para cima da sua cabeça, pastor. O bêbado vendo
a glória de Deus e crente empurrando para fora. É o inverso. Irmãos, a nuvem da glória de Deus tem que estar sobre a minha vida, a sua vida. Fique de pé. Pai, em nome de Jesus, nesta noite, nós oramos convictos